Nesse vídeo eu vou mostrar como utilizar a plataforma de geração de fluxos aqui do Zapim, certo? O que a gente primeiro precisa saber é como a plataforma funciona. Aqui no topo a gente tem a parte de gerenciamento dos fluxos, tá? Então eu posso criar um novo fluxo, aqui é o meu fluxo criado, eu posso exportar ele lá para o robô do Zapim, posso remover esse fluxo, duplicar, salvar e aqui é para organizar ele. Aqui na parte de baixo tem o preview das mensagens, ou seja, antes da gente exportar o fluxo lá para o robô do Zapim, a gente pode simular a conversa aqui. Então, sempre antes de exportar, testa aqui. Mas isso eu vou mostrar ao longo do vídeo. Bom, a primeira etapa é a gente entender sobre a nova mensagem, que é esse quadradinho aqui. Esse quadrado, quando você não tem nenhum fluxo, ele aparece sozinho, mas se você quiser criar mais, é só clicar aqui, ó, nova mensagem, certo? A primeira mensagem que eu vou colocar vai ser a mensagem de entrada, ou seja, vai ser a mensagem quando o cliente vai chegar. Caso eu, caso eu queira que a primeira mensagem seja disparada para qualquer mensagem que o meu cliente falar, essas duas opções de ignorar maiúsculas e minúsculas e palavra-chave solta, elas vão ficar marcadas automaticamente, e é assim mesmo. Caso eu coloque alguma palavra aqui, elas podem ser desmarcadas, mas veja que assim que eu limpo, elas são marcadas. Só para explicar o funcionamento mesmo. Nesse meu primeiro teste, eu vou colocar uma palavra-chave como teste, certo? A palavra-chave, no caso, é a palavra que o cliente vai te enviar. E na resposta eu vou colocar o que eu quero que o robô responda. Então vou botar: você digitou teste. Parabéns. Ok? Com isso feito, eu já posso vir aqui no preview e simular isso. Se eu colocar teste, ele já fala: você digitou o teste, parabéns. Enfim, vamos reiniciar o fluxo e agora vamos aumentar ele. Escolha sua opção. 1. Suporte. 2. Financeiro. Vocês podem colocar mais opções, tá? Eu só estou dando um exemplo. Então, vamos lá. A partir do momento que eu venho aqui e coloco teste, ele já me aparece. Eu escolho uma opção, um suporte e 2 financeiro. Atualmente, se eu coloco um, não vai acontecer nada. Ele só vai dizer assim, resposta para essa etapa. Só que então agora a gente vai criar. Vai clicar aqui em nova mensagem. Vai atribuir esse fluxo, essa, essa conexão. E eu não posso mais mexer nesse cara aqui, tá? Por quê? Por causa da frase âncora. A frase âncora, ela representa a última frase enviada pelo robô, tá? Então vamos lá. Escolha uma opção. Então ele vai para cá. Então vamos fazer a opção número 1 primeiro, que quando o usuário digita 1, a frase âncora precisa ser essa, tá tudo certo? E eu vou colocar: você digitou 1, ok? E agora eu vou criar mais uma mensagem. Eu posso até deletar e posso fazer o seguinte: eu posso vir aqui e duplicar. Então agora, ao invés de 1, vai ser 2. Aqui você digitou 2. Tá vendo que não tem frase âncora? Isso está errado. Então eu tenho que vir aqui e conectar. Veja que ele já conectou. E é assim mesmo. Por quê? Quando ele digita 2, ele vai ver a frase de cima que o robô enviou. A frase de cima, no caso, vai ser essa aqui, ó. Escolha a sua opção. Então, se a frase âncora, que é a frase de cima, for escolha a sua opção e o seu cliente botou o número 2, o robô responde isso. Essa é a combinação que o robô faz por baixo dos panos, tá? Vamos testar? Vamos lá, vamos reiniciar a conversa. Colocar teste. Beleza, digita 1, 1. Pronto, você digitou 1. Vamos reiniciar a conversa. Vamos colocar teste. Vamos colocar 2. Pronto, você digitou 2. Então é assim que o robô vai se comportar. Lembrando, o jeito que a gente colocou agora o fluxo, se o usuário digitar qualquer coisa, não vai acontecer nada. Somente se ele digitou teste. Ok, então agora vocês já entenderam como funciona a criação do fluxo. Vamos aumentar ele mais um pouco para vocês terem noção do que dá para fazer aqui.
Vamos supor que ele digitou 1 para o suporte e ele chegou aqui e colocou qual suporte você precisa, certo? Então a gente vai colocar a opção 1 para, sei lá, uso interno, 2, uso externo. Beleza, vamos aqui criar uma nova mensagem, vincular ele aqui, criar a opção 1 e botar a mensagem que você quiser. Mas aqui eu vou colocar escolheu interno. Vou duplicar, criar para o número 2, mas você pode colocar a opção que você quiser. Escolheu externo. Prontinho. Pode ver que a frase âncora está atribuída em ambos, tudo certinho aqui também. Ok. Opa, criei uma nova mensagem aqui sem querer. Tá. Então, tá aqui o nosso fluxo. Você pode ver que enquanto eu passo o mouse por cima da mensagem que eu quero ver, a barra lateral aqui, ó, ele tá me exibindo as configurações dele, ó. Tá vendo? Caso você não quer isso, quer mostrar só somente no clique, pode vir aqui nas configurações, ó, e desabilitar essa caixinha. Com isso, ó, eu passo o mouse e não acontece nada. Ele só vai ficar visível se eu clicar. Aí eu clico fora, ela sai. Beleza, vamos testar o nosso fluxo. Vou iniciar aqui, teste, escolham suporte, escolha uso interno, externo. Externo, pronto. Então você viu como o fluxo se comportou. Se você quiser organizar ele, pode vir aqui, ó, organizar o fluxo. Pronto, ele vai organizar mais bonitinho aqui para você. Sempre lembre de salvar o seu fluxo, tá? Ele vai ficar salvo aqui, você pode criar quantos você precisar. Mas o robô lá do Zapme, ele só trabalha um fluxo por vez. Existe a situação em que o seu cliente vai entrar em contato e não é a mensagem, e ele não vai mandar a mensagem exatamente como você preparou. Por exemplo, aqui eu coloquei teste. Então, o seu cliente não vai entrar em contato com você e falar teste. Ele pode chegar e falar bom dia, ele pode falar boa tarde, olá, tudo bem, preciso de ajuda. Ele pode falar de inúmeras formas. E para isso, a gente pode resolver de duas formas o atendimento do robô. A primeira forma, que é a menos convencional, vamos dizer assim, é apagando a palavra-chave e marcando a opção primeira mensagem do contato. Lembrando, eu estou fazendo isso neste primeiro card apenas, tá? Depois que ele entrou aqui dentro do fluxo, o robô continua a mesma coisa. Então, essa é a primeira maneira. Vou simular aqui no fluxo do lado para vocês entenderem. Digitei qualquer coisa, é a primeira mensagem. Então ele entrou no fluxo. Pronto, resolvido. Um suporte, uso interno, beleza, digitei qualquer coisa, e então eu saí do fluxo. Então depois o seu atendente, seu colaborador vai seguir o atendimento. Veja que o robô nem está mais ativado aqui, beleza? A partir do momento que ele vai entender de novo que é uma nova conversa, que é a nova mensagem, né? Ó, entrou, viu? Só que qual é qual é a situação desse tipo de configuração? Só deixa eu finalizar aqui o fluxo. Quando você deixa a palavra-chave vazia, o robô do Zapme sempre vai visualizar a conversa. Sempre. Então, para ele saber se foi a primeira mensagem do contato ou não, ele precisa visualizar, porque ele não tem como parâmetro a palavra-chave. Se ele tem a palavra-chave, ele não entra. Agora eu vou explicar para vocês a segunda maneira, que é a que eu mais indico. Normalmente, quem usa o WhatsApp com o robô do Zap já tem o WhatsApp Business. E o WhatsApp Business, ele tem uma função dentro dele mesmo, não é do Zap, dentro dele mesmo, que se chama mensagem de saudação. A mensagem de saudação pode ser integrada com o robô do Zap. Como? Primeiro, na palavra-chave, você tem que colocar uma palavra que você, assim, o seu cliente nunca vai poder digitar ela. Então você inventa qualquer coisa, bota número, bota underline, bota letra, bota, sei lá, qualquer coisa.
Ó, vou inventar isso aqui, ó. Ou seja, nunca ninguém vai digitar isso. Mas se a pessoa, por acaso, digitar, ela vai ativar o fluxo do robô, ok? Outra coisa, a mensagem que você configurar lá no WhatsApp, a mensagem de saudação, tem que ser exatamente a mensagem que vai estar aqui, de resposta. Entendeu? Por quê? Pensa assim, pensa que eu vou colocar lá, escolha a sua opção, um suporte, dois financeiro, lá no mensagem de saudação, perfeito? Aí o que que vai acontecer? Eu vou simular isso aqui, tá? Calma aí. Copiei aqui. Isso não vai acontecer, tá? Eu só estou simulando. Quando a mensagem de saudação for enviada, tá? Essa mensagem aqui não vai ser do robô, vai ser do próprio WhatsApp. Mas a partir do momento que o seu cliente colocar o número um, o robô vai ativar. Por quê? Ele vai dizer assim, o robô vai pensar assim, opa, eu tenho uma palavra-chave número um cadastrada aqui. Vou abrir a conversa para ver qual é a palavra que está em cima. Ele abriu a conversa. Ele viu que a palavra que está em cima é escolha sua opção. Opa, então eu vou responder qual suporte você precisa, porque é essa a combinação que ele fez. A palavra-chave um com a frase âncora e assim ele soltou a resposta. Então essa é a maneira que eu indico, mas há a possibilidade de fazer das duas formas, tanto do robô sempre visualizando a conversa, tá? Mas isso pode gerar, dependendo do nível de quantos atendimentos você tem, quantos contatos vão chegando, você pode perder quem você atendeu, quem não atendeu. E esse é o nível que eu indico, tipo, que ele é mais organizado, mas ele é um pouco mais técnico, certo? Bom, com o seu fluxo pronto, a gente já deixou ele aqui, ó. Comecei com a palavra-chave teste, deixei tudo bonitinho. Agora você já pode exportar para o robô do Zap. E como se faz isso? Bem simples. Vem aqui no botão exportar, no fluxo que você quer. Clica aqui em copiar. Veja que aqui até tem umas boas práticas, ó. Que a tela do WhatsApp lá tem que estar sempre aberta. Que não é legal usar emojis de 1, 2, 3, assim, usar números que o robô pode se perder, tá? Enfim, copiei. Vou abrir meu WhatsApp Web. Vou vir aqui no íconezinho do robô de respostas. Importar fluxo. E eu colo o que está na minha área de transferência, que é quando eu cliquei lá em copiar. Aparece OK e pronto. Está aqui o fluxo. Agora eu já posso ligar ele e já posso testar. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou habilitar ele. E aqui pelo meu celular, com uma outra conta, eu vou digitar teste, que é para ativar o nosso fluxo. Então vamos lá. Eu vou. Pronto, ativei ele. Pronto, ele enviou. Vou abrir aqui para vocês verem. Escolha uma opção. Eu vou sair da conversa para eu continuar o fluxo aqui. Vou digitar agora um. Pronto, ele respondeu. E agora eu vou digitar um de novo. Não, vou digitar dois. Pronto. Agora, se eu for ver aqui a conversa, pode ver, ó, escolhi teste, ele ativou, escolhi um, apareceu o suporte, botei dois, uso externo, certinho, igual como a gente tinha simulado lá no preview.